Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de Cidadania e Ética. A gente vai primeiro ali fazer a nossa correção da atividade da aula passada, que foi sobre acessibilidade, na página 38 e na página 40, tá? Na página 38, gente, ele pede assim, deixa eu aproximar, realize uma pesquisa em livros e internet sobre outros símbolos da acessibilidade, escolha um, reproduza abaixo e faça uma legenda explicando seu significado. Depois, selecione alguns símbolos de acessibilidade e, juntos com seus colegas, façam um painel de exposição da escola. Essa parte aqui do painel a gente esquece, né? Como eu falei, o que você vai fazer? Você ia pesquisar um outro símbolo de acessibilidade, reproduzir aqui, no caso, você ia desenhar, né? E aí você ia explicar nessas linhas aqui abaixo o significado. Eu trouxe um só para dar exemplo aqui para vocês, ó. Eu não desenhei, né? Porque não deu para fazer. Mas eu trouxe aqui esse símbolo, gente, que é o símbolo da Libras, né? De Libras. E aí que eu vou explicar o que é. Símbolo da língua brasileira de sinais. O símbolo é utilizado para indicar que o evento, palestra, visita guiada ou algum tipo de mídia audiovisual conta com intérprete de línguas brasileiras de sinais. Este símbolo informa que oferece um tradutor de português para Libras. Então, quando você encontra esse símbolo, né, em alguma palestra e tal, geralmente a gente encontra em sites, né, isso significa que aquele site ou aquela palestra vai ter uma tradução, né, do português para Libras, certo? Para pessoas surdas, né, no caso, tá certo? Então, eu trouxe esse sinal aqui, existem muitos outros símbolos, né, na verdade, existem outros símbolos, você pode trazer e contar aqui o que esse símbolo significa, tá? Da página 40, era para você traduzir aqui, né, os gestos de Libra, os sinais em Libras aqui, pra gente descobrir que frase é essa. E a frase, gente, é o seguinte, ó: inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Então, aí você vai escrever aqui nesse retângulo que tem aqui embaixo: inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Você conseguiu descobrir o que significava essa frase? Se sim, a gente vai passar aqui para a nossa próxima aula, nosso próximo conteúdo, que é de respeito à vida, da página 44 à página 47. Vamos começar. Já estudamos em outras unidades sobre o trânsito, mas à medida que crescemos, o conhecimento também vai se aprofundando. As leis de trânsito não se limitam aos carros, elas são bem maiores, mais abrangentes do que imaginamos. O direito de ir e vir é para todos, mas para transitar, isto é, locomover-se pelas ruas de uma cidade, seja em algum transporte ou a pé, é necessária organização. Trânsito é coisa séria, porque põe a vida do outro, de certa forma, sob sua responsabilidade. Para entender melhor esse raciocínio, é simples, observe. E deixa eu aproximar. Quando um pedestre caminha pela calçada, podemos analisar vários fatores que dizem respeito ao cumprimento da lei e da ordem, também da proteção de todo cidadão. O pedestre não deve sair da calçada. A rua é para transportes terrestres. As calçadas devem estar bem cuidadas, sem buracos, sem amontoados de lixo ou carro estacionado, ainda que na rampa de sua garagem, no meio da calçada. Tudo isso vai fazer com que o pedestre desça e ande pela rua. Mesmo no cantinho, perto do meio-fio, é perigoso, pois existem as aberturas para as águas da chuva descer e os carros estacionados. Então, num simples caminhar pelas ruas, muita coisa não depende só do pedestre, mas dos condutores e do próprio governo. Isto é fato. A boa notícia é que em muitos lugares o cuidado com o trânsito é extremo e a indecência de problemas nas ruas com carros e pedestres é mínima. Outro ponto é a poluição. O incentivo a se locomover de bicicleta é uma medida muito inteligente e usada em muitos países desenvolvidos. Além de cuidar do meio ambiente, se a quantidade de carros diminuir, logicamente, o trânsito será mais livre de congestionamentos. A forma como se locomovemos na cidade, seja a pé, de bicicleta e demais transportes, demonstra como cuidamos do meio ambiente, de nós mesmos e dos outros. O trânsito também é uma ótima escola e um grande
e uma grande fotografia dos nossos hábitos comportamentais. É uma maneira de avaliarmos nossa ética cidadã. Então, aqui está falando, né, tanto do dever do pedestre quanto do dever da pessoa que está lá conduzindo um carro, uma moto, né, qualquer outro transporte terrestre. Sempre tem que se ter o cuidado de não andar no meio da rua, né, quem é pedestre, porque é muito perigoso, né? Mas sabe que infelizmente nem todas as calçadas, né, tem boas condições pra gente caminhar. Às vezes acontece isso, como falou aqui, né, de carros estacionados em cima da calçada, de ter lixo na calçada, alguma coisa assim. Isso acaba fazendo com que o pedestre ele vá para a rua, né? Isso é muito perigoso. Outro ponto que foca aqui é sobre a questão da poluição, né? Os carros, a gente sabe que os carros, os automóveis em geral, eles poluem muito o meio ambiente. Então, essa conduta de você usar bicicleta, né, ou se locomover a pé, é uma forma sustentável de se locomover, porque não prejudica o meio ambiente, né? A gente está falando de questão de emissão de gases, né? Já que os automóveis, eles emitem aquela fumaça sobe, né, pro céu, e aquilo polui, né? E a bicicleta não tem isso, né? Então a bicicleta é um meio de transporte sustentável. Fora isso, também tem o fato de que se mais pessoas andarem de bicicleta ou a pé, vai diminuir o número de carros na rua, né? E o congestionamento que a gente sabe que existe no trânsito. Aqui fala um pouco sobre como agir no trânsito. Deixa eu aproximar aqui. Para se ter um trânsito seguro, é necessário um conjunto de atitudes que preservem a paz e o respeito pela vida humana. Olha aqui, segurança. Todas as pessoas devem ter em mente as responsabilidades de cumprimento das leis e da utilização correta da sinalização. Consciência. O trânsito exige um comportamento consciente. Todos devem tomar atitudes que não assustem as outras pessoas nem coloquem em risco a vida delas. Solidariedade. Tratar todos no trânsito com educação e respeito é estabelecer uma convivência harmoniosa. É preciso estar atento e preparado para salvar vidas, socorrer vítimas de acidentes, prestar primeiros socorros e assistência aos idosos, às crianças, aos portadores de deficiência ou às gestantes. São os pequenos gestos de educação que irão fazer a diferença para a harmonia no trânsito, como utilizar palavras simples e ao mesmo tempo delicadas que devem ser sempre cultivadas, né? Aqui está falando de como você deve se comportar no trânsito, né? Ter segurança, né? Sempre prestar atenção, seguir as placas de trânsito, sinalização direitinho, ter a consciência, né? Ter consciência de que tem outras pessoas ali na rua, né? E que você, de certo modo, é responsável também pela vida daquela pessoa. E a solidariedade, né? De você prestar socorro a alguém que está precisando, né, ali de repente, né, ou ser educado com alguém no trânsito para ter uma convivência harmoniosa, certo? Aqui a gente tem um pouco das palavras de gentileza, ó. Essa harmonia demonstra respeito a todas as pessoas que circulam conosco no trânsito. Para respeitar as regras de trânsito e o próximo, são necessárias condutas básicas para uma boa convivência. Não fazer com o outro aquilo que não quer que façam com você é a regra número 1 para preservar a integridade física das pessoas e dos motoristas que estiverem trafegando. Para facilitar o entendimento no trânsito, são necessárias algumas regras tanto para os motoristas quanto para os pedestres. Não podemos deixar de mencionar que o governo também tem um papel importante: manter todas as vias públicas bem sinalizadas e monitoradas. Que a gente tem aqui as palavras, né? Por exemplo, se usar muito obrigado, com licença, por favor, me desculpe, né? Não ser grosseiro no trânsito também ajuda a manter essa harmonização, né? Manter um trânsito mais tranquilo. Aqui ele fala um pouco sobre leis e dicas, né? É importante seguir. Deixa eu aproximar. Ele diz, bom motorista deve diminuir a velocidade do seu veículo e parar quando houver pedestres sobre a faixa de segurança, né? Essa faixa aqui, ó. Faixa de pedestre. Estar bastante atento a todos os movimentos na rua e prestar socorro às vítimas de acidente e priorizar a passagem de ambulância. Aqui, ó, o que o bom pedestre deve fazer, né? É evitar esbarrões com pedestres que vêm no sentido contrário pelas calçadas, nunca correr na rua. Quando estiver com uma criança, segurá-la com firmeza pela mão.
nunca arriscar uma travessia quando os veículos estiverem em movimento, certo? Aqui tem um pouco dos deveres no trânsito. O que os pedestres devem fazer? Devem andar sempre na calçada, atravessar sempre na faixa de segurança, na faixa de pedestre. Antes de atravessar, olhar atentamente para os dois lados. Evitar andar pelo meio fio, tá? Prestar solidariedade a idosos, gestantes, deficientes e crianças quando for necessário atravessar. E o que os motoristas devem fazer? Dirigir com prudência, responsabilidade e amor ao próximo. Verificar sempre o estado do seu veículo. Respeitar as leis de trânsito e obedecer à sinalização, usar o cinto de segurança, manter as crianças sempre no banco de trás e com cinto de segurança, ter mais atenção na chuva e na neblina, pois sempre representam perigo. E o que os passageiros devem fazer? As pessoas estão sendo levadas ali, né, lá no automóvel, né, no transporte. Evitar colocar o braço para fora da janela dos veículos. Entrar no veículo apenas quando ele estiver parado, utilizar sempre o cinto de segurança e esperar um embarque na calçada, certo? É muito importante isso de você não desembarcar para o lado da rua, né? Você desembarcar para a calçada, né? Para não acontecer nenhum acidente. Aqui sobre as placas de trânsito, ele diz que saber o significado das placas de trânsito é considerado item indispensável para qualquer motorista. De acordo com o Código de Trânsito, as placas são divididas em regulamentação, sinalização, advertência, indicação, educativas, serviços auxiliares e atrativos turísticos. Para você ampliar sua aprendizagem, observe algumas placas e seus significados. Olha aqui. Aqui nós temos uma placa de regulamentação, né, que é uma placa que diz que pode estacionar. Uma placa de advertência, ó, que fala que tem uma curva da estrada. De indicação, né, que fala que tem um retorno. Educativa, ó, obedeça a sinalização. E auxiliares, né, que diz que tem um posto de gasolina a 500 metros, certo? E a gente encerra, a gente tem atividade, eu vou falar um pouco da atividade para vocês, porque assim, a atividade sobre esse conteúdo, ela vai até a página 54, mas é muito longa, né? E nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer, primeiramente, da página 48 até a página 50, né? Na próxima aula eu volto com a correção dessas páginas aqui, 48 a 50, né? Dessas questões dessas páginas. E a gente dá continuidade a esse conteúdo aqui de sinalização, né? E aí a gente vai fazer a continuação da atividade, né? Que é a partir da página 51 até a página 54, certo? Então, por essa semana, a atividade de ética é da página 48 à página 50, tá certo? Então é isso, meus amores. Façam atividade, tá? Se cuidem. Um beijo e até a próxima aula.